Olá, meus amores, tudo bem? E hoje nós estamos aqui com uma historinha muito legal e muito especial para comemorar esse dia especial, que é o Dia da Mulher, tudo bem? Então, você já deu parabéns para a mulher que mora com você? Não? Então, dá parabéns para a mamãe, para a vovó, para a titia, para todas as mulheres da sua vida, tá? E um feliz Dia das Mulheres para todas. Mas aí a tia não podia deixar passar em branco. Então eu trouxe aqui hoje a história de uma mulher que está na Bíblia. Mas a Bíblia não fala o nome dela, mas registra muito bem a sua história. Tanto que a sua história está registrada em 3 evangelhos: no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. E nós vamos pegar aqui hoje como base o Evangelho de Marcos, que se encontra lá em Marcos no capítulo 5. A história dessa mulher, de uma mulher que a princípio ela era uma mulher normal, como qualquer outra. Ela fazia suas coisas, ela cuidava da sua casa, ela era uma mulher alegre. Até que um dia ela ficou dodói, gente. Ela ficou tão doente, uma doença que não parava, sabe? Uma doença que não tinha cura. E aí, o coraçãozinho dela ficou assim, muito triste. Às vezes, quando a gente tem alguma doença, uma notícia ruim, a gente fica assim, né? O nosso coração tão tristinho, não é? Então, a Bíblia conta que ela procurou vários médicos para ver se dava jeito naquele probleminha dela. E nada deu certo. Certamente ela tinha uma família com posses, porque a Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Então, a família dela deveria ter muito dinheiro, não é? E ela procurava um médico, procurava outro e gastava todo o seu dinheirinho. E aí, nada dava jeito. Só que assim, a doença que ela tinha, segundo a religião daquela época e as leis, a tornavam uma pessoa impura. E uma pessoa impura, ela não podia viver junto com as outras, não podia viver em sociedade. Ela não podia ir na igreja, ela não podia ir no parquinho, ela não podia ir no supermercado, ela tinha que viver isolada, sozinha lá no cantinho dela. E qualquer coisa que ela tocasse, as pessoas diziam: olha, não toca ali, que aquela mulher tocou lá. Não senta naquele banco, porque aquela mulher sentou ali. Então ela era excluída da sociedade. As pessoas a colocavam de lado, sabe, crianças? E ela não tinha direito a viver junto com as outras pessoas. Além dela estar muito dodói aqui do corpo, ela estava dodói do coração, ela estava dodói da alma, porque ela se sentia muito triste e muito sozinha. Então, como ela não podia ir ao supermercado, por exemplo, fazer as compras, certamente ela tinha uma amiga ou uma parente, uma prima, uma irmã que ia fazer as comprinhas para ela e levava comida na casa dela. E nessas visitas, certamente, essa pessoa que era amiga dela ou parente contou para ela sobre um certo homem que estava passando por aquela cidade. E ela falou que esse homem, ele fazia muitos milagres, ele curava muitas pessoas. E quem era esse homem? Jesus, muito bem. Então aquela mulher prestou bastante atenção naquela história que a sua amiga contou. E ela teve assim, ela tomou uma grande atitude na vida dela. Ela não só prestou atenção nas palavras que falavam de Jesus, como ela teve esperança. Então ela tomou esse remedinho aqui, ó, o remedinho da esperança. Na cabecinha dela, no coração dela, começou a passar assim: ai, talvez esse homem possa me curar. Então, por alguns instantes, aquela esperança trouxe assim uma alegria, uma vontade dela buscar aquele homem, uma vontade dela se recuperar. A esperança dela já havia se perdido, né, gente? Depois de tanto tempo. Sabe quantos anos ela estava doente? 12 anos. Vocês já imaginaram? Você tá com dodói durante 12 anos? Pois é, ela estava assim. Então ela já não tinha mais esperança. Porque todo mundo falava: olha, ali tem um médico legal. Ela ia lá. Tem um médico muito bom. Ela ia lá. Mas nenhum conseguia curá-la. Mas quando ela soube de Jesus, ela começou a renovar as suas esperanças. E aí ela teve fé. O que é fé?
Olha só. É você acreditar em algo que ainda não aconteceu. E ela teve fé que Jesus poderia curá-la. E aí ela começou a pensar como eu vou fazer para chegar pertinho de Jesus. Porque na época dela, ela não poderia sair. E onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão de pessoas. Ela não poderia chegar perto das pessoas. As pessoas jamais iam deixar ela chegar pertinho de Jesus. Sabe, gente, era tão difícil a situação dela que ela não poderia tocar em ninguém, sabia? E se alguém tocasse nela, se sentia impuro também. Por isso que ela não podia estar saindo pelas ruas. Então, mas como ela teve fé, ela teve uma coisa assim que é determinante para a gente ter um milagre. Sabe o que que é? Olha só. Ela teve atitude. Ela teve a atitude de sair da sua casa e encontrar com Jesus. Nós, às vezes, também queremos algo na nossa vida e ficamos ali paradinhos, esperando que as coisas aconteçam, mas não é assim. Vamos aprender com essa mulher a ter atitude. A gente tem fé, coloca tudo nas mãos do Senhor, mas a gente também tem que correr atrás, não é, crianças? Você quer passar de ano? Quer? Então você ora para o Papai do Céu te dar muita inteligência, mas você tem que ter a atitude de estudar, não é verdade? Então vamos continuar. Aquela mulher, ela pensou, eu tenho que encontrar Jesus, eu tenho que ir ao encontro dele, mas eu não posso tocar nele, porque eu tenho uma doença que me torna impura, eu não posso tocar uma pessoa. Mas aí a fé dela foi tão grande, que ela pensou assim, gente, se eu apenas tocar na roupa de Jesus, no manto de Jesus, eu vou ficar curada. Então ela saiu da sua casa já assim, com aquele pensamento que ela ia ficar curada. Então, eu imagino, né, que ela botou sua roupa, colocou assim um véu e cobriu todo o rosto para que ninguém visse que era ela e correu e foi até a multidão onde Jesus estava. Vem cá, Jesus, olha aqui. E Jesus estava lá e tinha uma grande multidão ao redor dele, porque onde Jesus estava tinha muitas pessoas. E com certeza não era fácil chegar até pertinho de Jesus, não é? Mas aí ela foi, ela passava por um, passava por outro, até que ela chegou bem pertinho de Jesus e tocou na roupinha dele. Ela só tocou na roupinha de Jesus. Na mesma hora, ela sentiu que ela ficou curada. Ela sentiu que aquela doença passou. E aí, ela estava tentando voltar para casa quando ela ouviu Jesus falar. Parou a multidão e falou: quem me tocou? Jesus descobriu tudo. Mesmo ela fazendo tudo escondidinha, Jesus descobriu. E aí, o coraçãozinho dela naquela hora ficou assim, ó, com muito medo. Porque se alguém descobrisse que ela estava ali no meio da multidão e que ela tinha tocado na roupinha de Jesus, alguém poderia castigá-la, sabia? Então o coraçãozinho dela ficou ali com tanto medo, tanto medo. E aí, um discípulo de Jesus falou assim: Jesus, nós estamos no meio de uma multidão, as pessoas te empurram, te tocam todo o tempo e o Senhor vai perguntar, quem me tocou? Mas Jesus falou assim, não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Tá vendo que legal? Quando a gente toca em Jesus diferente, quando a gente chama a atenção de Jesus, dele sai poder para a nossa vida. Então aquela mulher, mesmo com tanto medo, ela saiu ali do meio da multidão bem devagarinho e falou: fui eu, Senhor, mas eu não toquei no Senhor, eu só toquei na sua roupa. Eu tinha uma doença há 12 anos e quando eu toquei no Senhor, na sua roupinha, eu fiquei curada. E aí, depois que ela contou a sua história para Jesus, ela ficou ainda com muito medo, achando que Jesus ia repreendê-la. Mas Jesus olhou para ela e falou: filha, olha só que palavra linda o Senhor falou para ela. Ela que sempre foi excluída, que sempre foi tratada como uma pessoa impura, que ninguém chegava perto dela. Ela agora recebeu aquela palavra tão linda. Filha. Jesus a chamou de filha, porque o nosso Pai é maravilhoso, não é?
Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. E ela ficou limpa, ela ficou livre daquele mal e ela já tinha sido curada do seu corpo, das suas feridas do seu corpo, da sua doença. Mas naquele momento, Jesus a curou espiritualmente, curou o seu coraçãozinho, curou a sua mente com aquelas palavras, não é? E a partir daquele momento, olha só como ficou o coraçãozinho dela. O coraçãozinho dela agora ficou assim, feliz e transformado pela palavra do Senhor. Então, para vocês crianças, para vocês mulheres, nesse dia, eu queria deixar essa mensagem, que a história dessa mulher possa refletir em nossas vidas e nos dar, assim, essas lições, que para a gente chegar pertinho do Mestre, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter atitude e esperança. E que você, mulher, possa chamar a atenção de Jesus como essa mulher chamou, com a sua atitude de fé também. E que essa história nos traga muita paz e muita alegria. Que o nosso coração venha sempre estar alegre diante do Senhor. Amém? Um grande beijo a todos e fiquem na paz de Jesus. Tchau!